Oi, gente! Começando aqui mais um Papo de Mãe para vocês. Aqui na nossa mesa, nós estamos em clima de Natal, que o Natal já tá chegando bem pertinho. A gente fica, na verdade, dezembro inteiro esperando pro Natal, né? Já entrando no clima, né, Já amiga? Sejam clima. muito bem-vindos. Esse programa vai ser muito especial, como a Grazi já falou, e vocês já estão vendo aqui, sentindo, a gente já tá nesse clima gostoso, de festividade, de final de ano, de encerramento, de paz, de harmonia, de família, e isso engloba tanta coisa, né? Esse sentimento é tão gostoso. Muito bom. O Natal, ele traz aquele clima, aquele cheirinho de comidinha, a gente sente o cheiro de Natal, as luzes, a árvore, mas a gente não pode esquecer do principal motivo do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, a gente sempre tem que trazer à memória a esse acontecimento tão importante para nós cristãos. Então, por isso, hoje nós vamos trazer esse episódio especial para falar um pouquinho sobre isso e não deixar a correria do dia a dia, das mamães que estão sempre preparando a mesa, correndo com decoração, correndo com presente e esquecer do principal motivo, que na verdade é o que as nossas crianças vão lembrar. Não é dessa correria, é daquele momento especial que a gente tem em família. Isso mesmo, amiga, que a gente não perca o foco, né? Exatamente. Vamos falar muito sobre isso hoje. E também tem a parte da comemoração, né, gente? De juntar a família, de fazer aquele amigo secreto. E aí eu acho que cabe algo muito legal que a gente falar sobre os nossos patrocinadores, que se encaixam muito bem aí, né, Exatamente. amiga? Esse brilho de final de ano, o que dá? O que vocês pensam aí quando a gente sempre fala das mulheres, das mães brilhantes, amiga? Então, gente, a Quimera Semijoias, as mamães brilhantes que trazem pra gente ali toda aquela leveza, aquele brilho. A gente tá sempre brilhante aqui de Quimera. Elas estão conosco o ano inteiro. Então, muito obrigada, né, por essa parceria. E lembrando vocês também que você pode ser uma revendedora Quimera Semijoias sem custo nenhum. Então, você vai receber na sua casa uma caixa de consignado. Então, você não paga nada para começar a revender, você vai só receber lucros. Então, você pode receber até 35% de comissão. Isso é maravilhoso. Então, para quem tá precisando, tá querendo uma renda extra, tá querendo deixar a família cheia de brilho, que agora também no Amigo Secreto, Natal, é uma ótima oportunidade de presentear e de trazer essa renda extra para casa também. Eu acho que o mais difícil é conseguir se conter pra não ficar com tudo, né? Exatamente. Porque é um mais lindo do que o outro. Cada novidade que chega já quer ficar pra tudo pra si. Ai, gente. E nós temos também a 295, né, gente? Jeans que esteve aí com a gente o ano todo. E também é uma ótima pedida agora pra final de ano. Pra Amigo Secreto. Vocês sabem que eles já têm a tabela de preço fixo. Então, né? O Amigo Secreto sempre tem aquela coisa de estipular o preço. Você já vai lá em mente, sabendo o que você vai poder comprar e levar pro seu Amigo Secreto feminino e masculino. Então, aí tem muitas opções. E verão, né, gente? Aquele shortinho jeans agora pro verão. Nossa, maravilhoso. Sainha. E a gente sabe que é conforto, né? É então... super confortável e estiloso. Eles chegaram agora com várias novidades de final de ano. Então, aqueles shortinhos branquinhos que a gente sabe que a mulherada gosta. Então, vamos passar lá na loja e conferir todas essas novidades maravilhosas. Muito bom, gente. Adoro. E a gente recebeu hoje aqui, vocês já estão vendo, né? Um presente especial que a gente também nem gosta muito. Meu Deus! A gente já ganhou esse presente uma vez, a gente já trouxe aqui no nosso aniversário de um ano, e agora eles vieram pra presentear a gente novamente, a Moments Doceria. Gente, maravilhoso. Deixa eu falar, né, chamar a nossa convidada especial, né, do episódio. Na verdade, não é convidada, é a nossa querida Liana, que tá sempre com a gente, né? Gente. E trouxe também esse presente junto, né, que a Denise traz pra gente, esse presente maravilhoso. Ai, é tão bom quando a gente chega com algo nas mãos, né? É tão bom, né? Agora é final de ano mesmo. E a gente foi, né? Bota aquele pra nós. Nossa, somos privilegiadas, assim, de saborear as delícias da Denise. Particularmente, esse ano ela esteve presente em vários momentos importantes aí das celebrações desse ano que nós tivemos. Isso. Então, Páscoa, Natal. Ai, que delícia, né? A Denise e a Isa, assim, são de uma excelência que é, assim, admirável. Eu aprendo com a excelência delas, assim, pra minha vida, porque é um padrão de qualidade, algo que eu não conheço, assim, na região. Algo tão excelente, tão de primeira, tão bem feito. Mesmo, realmente, assim, é muito fácil pra gente falar, né, da Moments, porque realmente, assim, marca os momentos com sabor delicioso.
isso não é opinião só minha, dos meus convidados, quando, né, a gente tá na mesa com produtos da Moments, todo mundo pergunta quem fez, de onde veio. Então, assim, muito fácil falar da Moments, porque maravilhoso, né? É o cuidado, a delicadeza de tudo, né, tudo gente? Tudo artesanal. Exatamente. Eu ia falar que elas que fazem as raspas das laranjas. Então, assim, todas as frutas cristalizadas, elas mesmas que produzem. Elas entregaram pra gente uma cartinha feita à mão. Então, gente, é um detalhe, assim... E coisa mais linda, um panetone desse na mesa de Natal, né? Que delícia, é um gente. presentão, É um presentão. Elas falaram que é uma receita italiana. Deliciosa, com laranjinhas confitadas. Então, assim, gente, por favor. Vamos experimentar? Vamos abrir. Corre! Vamos fazer esse episódio degustando essa maravilha, pelo amor de Deus. Ô, gente, e pra vocês também encomendar pro Natal ainda dá tempo. Então, assim, já corre pro link aqui embaixo na descrição, que tem o WhatsApp delas. Vocês vão entrar em contato com elas e encomendar esse panetone. Tem diversos outros doces também lá de Natal. Pra final de ano, pra aniversário, bolo, enfim, gente, é uma variedade maravilhosa, então não perca a oportunidade. É mesmo, sobremesas, biscoitos, tudo. né? Não é só nas estações, mas muito delícia. Já teve. E hoje nós vamos falar, né, de memória que vai ficar para nossas crianças, nossos filhos. Verdade. E a gente vai trazer esses momentos também. E eu queria já iniciar nosso papo aqui perguntando pra ti, amiga. A gente já chama de amiga, né? Pra pessoal, nós estamos na mesa. Sentir a verdade do negócio. A gente tem que cuidar pra não esquecer que a gente tá na frente das câmeras. Queria perguntar, assim, o que lembra do Natal da tua infância? Quais essas memórias da tua infância? Ai, é sempre uma lembrança tão gostosa, porque pra mim o Natal vem com uma fusão assim de verão, férias, família mais o horário unida, de verão, a estendida. Ai, isso. maravilhoso. Então, assim, né, entrava as férias, a gente começava já o período de arrumar a casa, faxinar a casa, aquela história, né? Que a gente não é só enfeitar a árvore, né? Mas assim, né, enfeitar a árvore juntos, ligar o pisca-pisca, apagar a luz pra ver o pisca piscando. Então, assim, tem muito isso, tem esse gostinho é caloroso pra mim, assim, eu tenho muito, assim, ótimas memórias em família, sim. Não só da noite em si do Natal, mas do clima, da estação do Natal. Eu tenho muito isso pra mim, assim, de vir no centro à noite com os meus pais, que daí o comércio tem horário estendido, né? Acho que a maioria das cidades é assim. Então, ver as luzes, aquela coisa, comer um lanchinho. Aquele pastelzinho assim, né? Bem gostoso, que tem gosto diferente. Isso mesmo. Eu lembro que, nessa época de Natal, com a nossa família, a mãe sempre gostava muito de comprar presentes, assim, pra toda a família, né? Aquela roupinha nova de Natal. Isso. Que agora temos a 295 Jeans. Aquela roupinha nova de Natal. Que já ajuda, já antecipa aí. E a gente ia no centro, e a minha mãe, assim, ó, nunca foi de entrar na primeira loja e gostou. E pronto, ela tinha que olhar todas as lojas. Vai comprar na primeira, lógico, né? De praxe. Lógico. Então, assim, meu pai super paciente, que ele tem toda a paciência do mundo, ele ia em todas as lojas. As crianças, eu e minha irmã, a gente já tava assim, toda cansada, mas a gente amava, né? Porque tinha cheiro diferente. Daí voltar pra casa com uma roupinha nova. Balinhas do Papai Noel que anda pelo centro. Faz parte da experiência, né? Não é só tu comprar uma roupa nova. Ai, tu roupa nova, tu compra durante a vida. É de fazer calo no pé de tanto andar no pé. Calo no pé, mulher tem calo no pé também. É isso. Ai, gente, ó, vou começar a degustar aqui, hein? E como essas memórias, elas influenciam a gente hoje, né? De tanto que a gente lembra dessas memórias, a gente lembra do cheiro, a gente lembra do sabor do pastel diferente. Então, como isso é importante para as crianças, né? Ai, falando em sabor. Ai, meu Deus do céu, calma aí. A gente não tem, assim, negócio, assim, armado. É vidão real aqui, ó. Vou deixar aberto aqui na frente, gente. Vou deixar aberto aqui pra gente. Gente, tem um gostinho da laranjinha mesmo. Que delícia. Não, essa massa... E agora? Ninguém fala, só come. Falar. Chega, acabou. Deu. Conversem aí. Bota aí, produção, bota a musiquinha de Natal. Mais uma memória sendo construída, dá licença. Ai, gente, mas é bacana isso, assim, né? Por exemplo, lá em casa a gente comenta que tudo isso que a gente sentiu, que a gente vivenciou, agora é responsabilidade nossa, né? Agora que nós somos mães, né? Pais, famílias, enfim. Agora eu sou a mãe, né? Agora é responsabilidade minha trazer tudo isso para as crianças. Sim. As luzes, o pisca e toda essa magia, todo esse sentimento. Né? Lá em casa a gente já começou a criar algumas tradições desde pequeno com eles. De botar sempre a mesma musiquinha quando vai montar a árvore.
O William normalmente faz a dancinha com a Luara, tá no som daquela música bem boa, as luzes apagadas e tal. E a responsabilidade nossa agora é colocar isso no coração deles, né? Isso mesmo. E até a gente tava conversando ali essa semana com a Luara, perguntando pra ela, dando aquela instigada pra ver se realmente se desceu ao coração realmente o significado, porque eles são bombardeados de muitos lados, né? Sobre muitas informações, que é presente, que é o Papai Noel, que a o gente visual mesmo, né? Isso, tem tudo isso, né? E aí a gente tava dando uma instigada nela, assim. E aí eu disse, filha, o Natal é o Papai Noel, né? Brincando com ela dela assim, não, mãe. Não, mas o Natal é tal coisa. E ela, não. E aí eu achei tão bonitinho, ela assim, mãe, no Natal a gente celebra o nascimento de Jesus. Eu, que adulta, meu Deus. Mas assim, como é gratificante a gente ver que, apesar de ser bombardeada e enfim, vai ganhar presente, vai ver o pisque, vai ver tudo isso, mas que o coração deles está voltado para o real significado, né? Que a gente está conseguindo passar isso para eles. É verdade. Eu acho que vai muito dentro daquele episódio que a gente já gravou sobre festa de aniversário. Vocês lembram o quão profundo foi? Foi. Eu tive até alguns feedbacks assim na época, nossa, né, de surpreendeu no sentido de que foi profundo. Porque é justamente isso, aquilo que a gente falou sobre tradição, sobre a tradição criar raiz, tradição e traição. Lembram aquele comparativo, né, de que são raízes opostas, né? Então, assim, quando a gente cultiva tradições familiares, a gente também, junto aí, a gente traz valores. A gente tá demonstrando, né, coisas importantes. E legal isso, assim, de a gente ter a maturidade de não deixar a religiosidade nos roubar esses momentos. É algo que eu gostaria, assim, de trazer, né, para nós, para a mesa, porque eu já conversei com pessoas maduras, já hoje com filhos adultos, que têm esse arrependimento de ter vivido uma religiosidade, né, dentro de igrejas, dentro de congregações, que não enfeitavam a casa, não vivenciavam o Natal, por trazer paganismo e tal. E hoje, já mais maduros, com entendimento mais, né, fortalecido, entender como, que pena, lamentam por não ter construído aquelas memórias com os filhos. Né? Porque tu acaba tirando o brilho de uma situação. Logicamente que tudo pode cair para o lado do consumismo, desde uma festa de aniversário, uma Páscoa, um Natal, pode cair para o lado do consumismo. Né? Isso, eu acho que o nosso coração ele é sempre tentado a ter ídolos. Então isso não importa a ocasião, né? Uma coisa boa na nossa casa a gente tem, pode se tornar algo ruim. Tudo. Tantas né? coisas são pagãs, né? Isso. Então... Isso, mas se a gente conseguir trazer isso para o valor da nossa família, né? Para a celebração, para mais um rito, mais um marco de um final de ano, de celebração, né? Quando eu hoje já tenho os filhos maiores, então a gente consegue fazer um retrospecto com eles, né? Chega essa época, a gente começa a fazer um retrospecto das coisas que a gente adquiriu mesmo, até materialmente, das coisas que a gente venceu, das coisas que a gente superou, das coisas que a gente vivenciou, né? Contabilizar, assim, contar as nossas bênçãos. E é um período que é oportuno, e quando às vezes a gente deixa a religiosidade tirar da gente isso, a gente tá roubando memórias dos nossos filhos. Isso já escutei de pessoas maduras, já arrependidas, por terem tido esse tipo de conduta, de não construir isso. E hoje eles viram para os filhos e falam, não façam isso, né? Não façam isso, construam. Eu acho que todo exagero, né? Eu acho que tu te endividar para enfeitar a tua casa, assim como tu te endividar para dar um presente de Natal pro teu filho. Eu acho que não é isso. Eles riem de mim lá em casa. Eu já teve uma vez que eu já empacotei coisas que eles já tinham. Reutilização, ganharam no aniversário. Porque tava, tipo assim, guardado, que não estavam brincando, né? Então, não que não ganharam um presentinho novo, mas pra dar volume, eu empacotei de volta brinquedinho, tipo, ganhou muito pequenininho e daí nunca brincou. Sim. Já aconteceu, o bebê ganhou um carro gigante. Um negócio assim com pecinha pequena, um joguinho, alguma coisa com 1 ano, que não brinca. Então, eu guardei. E aí depois me veio na ideia. Fica a dica, né, gente? Ótima eu vou dica. empacotar aquele presente. Por quê? Porque a magia da criança, às vezes não tá nem no que vem dentro, eles brincam com pacote. Só o pacote, às vezes. A bolsa, o laço, a sacola é mais legal do que o brinquedo. Então, assim, sabe assim, não dá peso naquilo que não precisa ser pesado.
Hoje em dia, eu acho que, né, salvo situações muito críticas, né, eu acho que hoje em dia tem essas lojas de variedades, com 10, com 15 reais, tu consegue fazer o teu filho feliz, dar um presente, abrir, sabe? Já ouvi falar de pessoas que não entregam um presente porque Jesus aqui nasceu e beleza, se aquilo for uma tradição bem resolvida dentro da família, a individualidade de cada um, né? Eu, particularmente, não vejo necessidade disso, porque eu acho que o principal tá no coração, tá nos teus filhos te exigirem um presente, ficarem felizes porque esperavam uma coisa e não ganharam, esse tipo de coisa, né? Só que acontece que isso tu não vai construir só no Natal. Não é? Exatamente. Isso vai culminar em algo que durante o ano todo talvez tu não educou, tu esteve ausente, ou tu disse que tu estava trabalhando, estava ausente para dar aquilo. Eu sempre fazer do E aí, presente de uma certa troca, forma, né? tu tá permitindo Se tu me obedecer, né? o ano tu vai Nossa, ganhar um presente. isso. Então essa troca também não é legal, Isso, né? Não é esse tipo saudável. Esse tipo de negociação, assim, né? Eu acho que simplificar, que bom a gente melhorar na vida e à medida que os anos passam, a gente poder dar coisas melhores para os nossos filhos, né? Quem não quer dar um bom presente para o seu filho? A palavra fala, se vocês que são maus dão boas coisas, imagina o pai, né? Que está no céu. Então, assim, os pais querem dar boas coisas para os seus filhos. Mas eu acho que aí é que tá essa medida da exigência, essa medida, né? Graças a Deus a gente consegue cultivar lá em casa um coração grato. E é isso que importa. Eu já fiz vezes, já teve vezes de eu colocar, tipo assim, tudo que eles precisavam de novembro, já tinha que colocar tudo em pacote. Então, tinha meia, tinha cueca, tinha calcinha. E eles abriam esses pacotes primeiro. E foi muito comovente para mim. Porque, logicamente, que criança fica olhando e fica numa expectativa brinquedo, de... né? Mas eles olharam com os olhinhos assim, muito obrigada. Eu bem precisava, né, mãe? Eu tava mesmo precisando, sabe? Daí tu vê, não, então tá, então aqui a gente tá acertando, né? É tipo assim, vai jogar pro lado. Lógico que a criança vai querer ganhar cueca e meia, né? Por favor, né? Exato. Até nem adulto, né? Ai, amiga, mas lá em casa eles gostam, tá? Não, Deixa eu mas te contar. porque dependendo, às vezes é uma fase de personagem. Ontem eu comprei uma Exato. meia, por exemplo, pra Betina de Margarida. Acabou, agora é só aquela que ela vai querer usar. Deus, não vai ter outra. Nunca mais as outras meias não vão mais prestar. Então, assim, mas é nesse sentido, assim, né? E eu fiz proposital e eu ia dando primeiro essas coisas. Eles abriam, meia! Obrigada! Eu e o Felipe loucos pra ir, assim, né? Mas pra ver, assim, tipo, sabe? Foram aprovados. Às vezes, de uma certa forma, como se Deus trabalhasse um pouquinho com a gente, assim, né? Na nossa imaturidade, treinando nosso coração, né? Eu vou dar aqui o que tu precisa e vou botar no pacote de presente ainda. Né? E vou dar aqui o que tu... Não o que tu quer, o que tu precisa. Isso E às vezes a gente esperneia porque a gente quer o que a gente quer, não o que a gente precisa, né? Hoje ainda eu vim pensando em algo que a Bianca disse pra mim, que ela falou assim, mãe, muito obrigada por ter me dado esse conjunto de roupa, que ela tinha visto uma vez na loja, inclusive era com a Margarida também na frente, muito bonitinho por sinal, e eu falei, não é o tipo de roupa que a gente tá procurando hoje, não é o que tu precisa, porque tá caro, não vou levar. E ela não esqueceu desse conjunto. Ela chegou na loja de novo comigo, ela viu, ela disse, mãe, a gente pode perguntar se tem o meu tamanho ainda? Ai. Eu falei, tudo bem, se tiver, agora talvez seja o momento. Ela, gostei muito e tal. Deixei escolher, ela ficou bem educada, foi bem direitinho e tal. Escolhi uma roupinha pra usar no Natal, no dia do Natal, e esse conjuntinho. Depois ela falou assim pra mim, mãe, obrigada, tá, por ter dado aquelas roupas pra mim. Eu sei que por mais que eu tivesse gostado muito e eu quisesse, tu não tinha obrigação de me dar. E aquilo eu vim pra cá pensando, assim, veio ecoando isso, sabe? E tipo assim, não é Deus porque eu quero muito, que eu gostei muito, que tu tem a obrigação de me dar. E às vezes a gente é assim com Deus. Poxa, mas se tava isso no meu coração, por que que o Senhor não me deu? Se Aquela ele conhece o meu coração. a roupa tava no coração dela, ela queria muito tanto que ela não esqueceu. E aí ela me agradeceu, obrigada, porque eu entendo o que ela me transmitiu com isso, algo que a gente precisa aprender. Eu entendo que tu me deu por bondade, não porque tu era obrigada. E não porque eu queria muito, não porque eu te exigi. E eu falei, nossa, Deus, me ajuda a olhar pra ti desse jeito.
que eu olhe pra ti, que é tudo aquilo que tu me dá é por bondade, não porque tu é obrigado. Não, obrigado me dá. Nossa, nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. Pro resto da minha vida, a gente já tem, né? E ele nos dá tudo diariamente por bondade. Eu acho que se a gente conseguir vir com essas mensagens, elas são profundas, elas são construídas e elas culminam no Natal, né? Então, não perca a oportunidade lá em casa de, não, nós vamos preparar a sobremesa, nós vamos servir a mesa, nós vamos, né? Fazer bolachinhas aquilo. de Natal. Isso, tradição. Lá em casa também tem isso. Fazem com a bisa, daí eles enfeitam as bolachinhas, distribuem. Gente, hoje falta de opção não tem, porque hoje nós temos um mundo inteiro de internet, de possibilidades de pesquisa para fazer. Várias receitas fáceis, 2, 3 De ingredientes. várias coisas. Com 1 quilo de trigo, né, gente? E assim, outra faz um pergunta lá manhã, pro né? Google qual é o chat, né? Agora muito mais moderno. Dicas de O Google tradição. morreu agora, né? Agora é pra, né, só pra velhos. E eu falando do Google. Os jovens nem sabem mais quem é o Google. Não. E daí pergunta lá pro chat com ideias e adapta aquelas ideias pra tua realidade, pra realidade da família, né? Então, hoje o que a gente tem que trazer nesse episódio é isso, né? Que existem muitas opções lindas e maravilhosas pra gente celebrar o Natal, pra gente curtir esse momento em família, sem deixar com a sua realidade, né? sem dá deixar pra esse fazer clima algo... morrer por conta de tanta correria, né? Isso, ou às vezes a gente pensa assim, mas daí bolacha é muito difícil, porque tu tem que ter molde, tem que ter aquilo. Lá em casa, por exemplo, eles amam meu bolo de chocolate, que eu já tava pensando esses dias. Eu vou fazer o meu bolo de chocolate e é só colocar um confete colorido por cima, um laço, fica o quê? Uma guirlanda de Natal. Entende? Então, toda ocasião dá pra transformar também aquilo que eles já conhecem, aquilo que já gostam. Encomendar pro meu café da Abertas encomendas. Então dá pra gente transformar e fazer, né, realmente esses momentos com eles, né? De ter essa tradição. E não ficar nessa infelicidade a mesma coisa que a gente falou, né, dos aniversários, essa infelicidade do eu gostaria de fazer mais, eu queria de dar mais, eu constatei isso na minha vida. O meu pai e minha mãe, assim, sempre, pra eles sempre faltava, no sentido de sempre queriam ter feito mais. E aí eu não consigo entender isso, porque pra mim nunca faltou nada. E eu não consigo, hoje como adulta eu olho tipo assim, tá, mas tipo, o quê? Eu lembro de eu ter ganhado uma Barbie verdadeira, né? Eu ter ganhado uma bicicleta, ter patins, ter coisas tipo assim, eu imagino que deve ter sido difícil pra eles me darem aquilo. Mas, assim, eu tenho certeza que na cabeça deles, eles queriam dar mais. E, às vezes, essa frustração, a criança não se importa. Eu falei que eu já empacotei presente. Ela não precisa saber, né? Daquilo que os pais estão no coração, é a história valor. que a gente conta, Isso. A gente também Ele não casa... sabe que o presente é mais caro que o outro, né? Não. Se a gente não transmitir isso pra ele. Até porque, às vezes, tu vai lá e tu pensa numa coisa super elaborada, que é muito caro, que tu tá ali tipo, nossa, como eu queria dar aquilo. A criança, como tu falou, vai naquela lojinha do 10, escolhe a coisa mais fuleira que tu sabe que não vai durar um mês, mas aquilo ali pra ela, ai, nossa, é o melhor presente, é o tudo. Então, não é sobre o que a gente quer muitas vezes, né? É sobre aquilo que a gente vai passar, a mensagem, o que eles vão sentir com aquilo. Até porque eu vejo que assim lá em casa, eles ainda são pequenos. Se eu perguntar o que eles ganharam, talvez no aniversário, no Natal passado, eles não vão lembrar. Não. Muitas vezes eles não vão lembrar. Mas eles lembram da dança que foi feita com o pai. Eles lembram da árvore que a gente tinha e agora mudou a árvore, mudou o pisca. Ah, mas por que tu, sabe, botou o pisca tal? Eles ainda lembram do pisca do ano passado, que agora mudou. Eles lembram dos momentos que a gente viveu com aquilo, sabe? Não com o presente, com a comida. Isso mesmo. Né? Eles lembram do quê? Dos primos reunidos, da foto em família. Eles lembram disso, ainda sendo muito pequenos. E é isso que a gente quer que eles levem pro coração, né? Isso é verdade. E às vezes a comparação tá muito mais no nosso coração do que deles não ter isso. Aquilo que a gente sempre fala, né? A realidade é muito a história que a gente conta pra eles. Então, da medida que a gente contar que Natal é maravilhoso, Natal é incrível, claro, a gente entende que tem pessoas e suas histórias e suas memórias, mas eu acho que, né, no momento que nós somos adultos, nós temos família, tá nas nossas mãos construir essa história, como vocês começaram falando. Então, se a tua história não foi daquele jeito, mas pode construir uma história nova. Replica aquilo que deu certo, aquilo que é legal, aquilo que é positivo,
E tem pessoas que têm experiências muito negativas com o Natal, inclusive, de época triste, né? Então, assim, necessita um empenho a mais para fazer com que essa data vire uma boa memória, vire alegre. Mas é possível. É possível, né? Eu acho que isso também a gente pode deixar dito, né? Eu passei, assim, dois natais que me marcaram muito recentemente, que foram natais pesados para mim, assim. Que daí traz esse clima, esse saudosismo, tem tudo isso, né? A gente fica mais sensível, parece. Que foi quando eu perdi meu pai, eu perdi ele dia 21 de novembro, então foi bem as vésperas, assim, né? Do mês de Natal. Então, assim, foi muito sofrido aquele primeiro Natal. Muito sofrido, assim, foi segurado vamos dizer, na força, assim, mas pelas crianças, nós decidimos, nós adultos, eu, meu marido, minha mãe, meus irmãos, né, principalmente minha mãe, nós decidimos que nós não roubaríamos deles aquele tempo alegre, que nós não desperdiçaríamos aquela oportunidade de fazer um momento bom mesmo no meio daquilo. A decisão foi de vocês, né? Isso, então assim, a gente buscou forças por dentro aos prantos, mas por fora, por quê? Porque a gente ia ter deixado uma marca a mais daquele período triste. Logicamente que a falta de uma pessoa ninguém supre. Não tinha como, né? Eu lembro que a Bianca foi pro portão e começou a chorar na ceia do Natal, olhando para fora, e eu tava esperando que o meu avô chegasse. E aquilo pra gente, assim, foi muito dolorido. Ela tinha ali 5 aninhos. Mas eu precisava contar para ela que a gente tinha o que celebrar. E aí é isso que eu falo, sabe? Que a gente precisa, né? Com certeza os maiores estavam cada um com a sua tristeza, sentindo aquela falta daquela presença que era muito gigante no nosso meio, no nosso Natal. Mas a gente precisava transmitir a ideia que nós precisamos seguir em frente. E esse é um passo que a gente precisa dar. Que ele era um gigante que a gente precisava vencer naquele dia. Que era o quê? E aí a gente terminou, eu, minha mãe, meu marido, meus irmãos, aquela ceia de Natal, respirando fundo, se olhando e dizendo: a gente conseguiu. A gente conseguiu mesmo assim criar boas memórias para eles, manter a nossa tradição, dizer que, né, não morreu junto com a pessoa que se foi. E, né, pessoas passam por isso nesse período. E aí a gente, cada ocasião que a gente consegue vencer, que a gente consegue superar, a gente imagina que a gente está fazendo por eles. Mas, na verdade, aquilo está gerando vida em nós, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente pega um fôlego e segue em frente, não olha para trás com aquele arrependimento. Poxa, eu podia ter me puxado um pouquinho, ter marcado eles com uma boa memória. Então, montamos a árvore, fizemos tudo como nós costumávamos fazer, sem ignorar a dor, mas dizendo, né? Vamos celebrar porque nós temos razões para celebrar. E eu acho que isso é bem importante, bem né? importante. E com isso, com essa dica, com essa memória, com esse testemunho, a gente encerra, né, o episódio especial de Natal. Então, gente, maravilhoso. Ainda, né, dá tempo de encomendar lá com eles. Como eu queria que quem tá assistindo pudesse sentir o gosto, porque assim, sério, o cheiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês eu não gosto de panetone. Sério? Eu acho que é a primeira vez que eu como um panetone. Eu só comi chocotone a vida inteira, porque só o cheiro dele me dá uma coisa assim. E eu tô com vontade de devorar isso aqui inteiro. Porque ele não tem aquele Olha, eu cheiro. não tenho noção. Panetone dá. E a Denise fez por 2 vezes. Né? Meu Deus! Porque porque eu falei, eu não gosto de torta, né? Ah, sim. Até que eu comi a torta da Denise. Eu Agora só quero não pode torta mais da falar Denise. isso. É que assim, pra torta não acabar. eu não gosto de outros panetones, agora eu posso dizer. Exatamente. Ai, gente, isso que delícia. aqui é molhadinho, É uma obra de arte. gente. Úmido. Delícia. Gente, isso aqui. Se eu falasse no começo, eu não gosto de panetone, ai.
Não, eu tava pensando a mesma coisa, eu não vou dizer, eu vou comer, porque eu já sabia que ia ser bom, de qualquer forma, né? Vindo a Denise. Mas é que Não, assim, gente, eu não podia nem com o cheiro. E eu tô assim, Então pronto, gente, ó, a prova viva tá aí. ok, não gosta de panetone, por favor, coma. O slogan pronto pra Denise. Ai, gente, muito obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui, que gostaram aqui do nosso assunto, do nosso papo. Levem essas memórias, essa experiência de Natal pra sua família também, né? Isso mesmo, que o Natal de vocês seja uma bênção, com muita harmonia, com muita paz e a alegria do Senhor, que a gente realmente celebre o nascimento do nosso Cristo Jesus. Verdade. Amém. Feliz Natal!